Boa noite! Olá, fofos e fofas desse país, desse planeta, estamos de volta, né? A internet hoje não está contribuindo, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, lidando com as nossas frustrações. A gente vence! Sim! Boa noite, Relacionar-te! Agora é o meu grito de guerra aqui, né? Iniciando hoje o meu grito de guerra de boa noite para vocês. E o que é que as pessoas que estão com a gente, que continuarão com a gente, e as pessoas que verão essa live depois, aliás, o Relacionar está super de parabéns, né? Porque a live Depressão, quando a alma dói, teve mais de 5.300 visualizações quando eu vi. Sim! E como a gente já estava estudando para as outras lives e tudo, então eu acabei não vendo mais coisas, mas deve ter mais visualizações ainda. Então, para você que está chegando agora, o tema da nossa live de hoje é filhos. Quem ama também diz não, não. Essa palavrinha, uma palavrinha tão pequenininha, né? Mas que tem um significado enorme, uma importância maior ainda. Eu vou fazer uma pergunta e vocês podem responderem. A Paty não pode dar cola e eu não posso dar cola. Não é uma palavra negativa? Fiquem aí pensando com a memória presa, examinando bem direitinho que a gente vem trazer essa resposta ainda hoje nesta Bate-Live, neste Bate-Canal. Então, as mães, elas sempre respondem assim, que essa palavrinha, essa pequenininha, ela pode ser difícil. Ela pode ser difícil porque ninguém gosta de negar um pedido de outra pessoa, quanto mais de um filho. A pessoa que você mais ama. Então, eu julgo o quanto é difícil. Tiro por mim, que sou mãe, e como é difícil dizer não ao longo desses 13 anos ao meu filho. Ainda hoje eu estou treinando e aprendendo com você. E faz parte da vida. Sabia que existe um sabotador que praticamente te impede de dizer não a toda e qualquer pessoa? Vem cá, me empresta todo o seu salário. Aí você fica se corroendo um pouco por dentro, porque não dá, né? E aí quando não dá de jeito nenhum, você diz aquele não, mas é um não que sofre muito. Sofre. Quer conhecer seus sabotadores? Marque a sua sessão com Relacionar-te. DDD 92, estamos providenciando a nova plaquinha com o DDD. Sim. Então, se você sofre não só em dizer não para o seu filho, mas você sofre em ter que dizer não para as pessoas, com certeza você tem um sabotador. Venha cá para você descobrir qual é esse seu sabotador. E como vencer. E como vencê-lo, com certeza, tá bom? Então, na live de hoje, nós vamos aprender a colocar limites e auxiliar os nossos filhos, os nossos tesouros, a lidar com as frustrações da vida. O dizer não é um treinamento para essas frustrações. Sim. Existem, às vezes, algumas ilusões nesse sentido. Ah, meu filho nunca vai se frustrar. Vai. Sim. Meu filho nunca vai sofrer. Vai também. Basta a gente trazer para a nossa vida. Você se frustrou? Com certeza. Quando você era bebê, né? Você estava na barriguinha da sua mãe. E quando seu filho estava na sua barriga, ele não se frustrava. Foi a única fase da vida dele onde ele tinha todas as necessidades dele prontamente atendidas. Ele estava lá na piscina, que é a vossa barriga, senhoras mamães, né? Recebendo alimentação por um canudo, Sim. chamado cordão umbilical. Temperatura por volta dos 36 graus, escurinho. Nossa, e só tinha o barulhinho do coração da mamãe lá. Uia! Para ninar, né? Então as necessidades dele eram supridas, e as suas também, quando você estava na barriguinha da sua mãe, eram supridas imediatamente. É a única fase da vida do ser humano onde o ser humano tem as suas necessidades prontamente atendidas. Passando dessa fase, saiu da barriguinha, as necessidades começam a ser supridas. Aí você pode dizer, não, o meu filho ele é atendido a tempo e a hora. Mas só a temperatura, ele já sente frio, ele já não sente mais aquele calorzinho da barriga da mãe. O nascimento é um grande momento de frustração. Sim, Nasceu. de dor. Imagine você tá lá na piscininha. Aí você começa a sentir uns apertos. É a contração. Você já está meio apertado, porque você cresceu e a barriga da mamãe não tem mais para onde crescer. Sim. E aí começa um aperta daqui, aperta dali, e você começa a ser direcionado por um canal que você vai sair. A cabeça dói.
Quando você sai, é um centro cirúrgico cheio de lâmpadas e com ar-condicionado gelado. Gelado. Naquela pele fininha, que é a pele do bebê. Um ambiente frio, né? Desconfortável. Aí a pediatra pega o bebê e vai passar um pano para limpá-lo. E ele... E ele chora. A respiração entra pela primeira vez naqueles pulmões. Sim. Acostumado com o meio aquático, né? E aí enfia ainda um tubinho, 2 tubinhos na venta da criança para sugar o líquido amniótico. É muita frustração, tadinho. E ele sobreviveu. E aí em relação a você, eu estava falando de você. Você sofreu? Sofreu. Você se frustrou? Se frustrou. Bem-vindo ao clube, nós também. Agora a grande pergunta, você sobreviveu? Se você sobreviveu, os nossos filhos também sobreviverão. Acredite nisso. Sim. Porque tem hora que a gente olha tanto para o nosso filho que a gente esquece da gente, que a gente passou por aquilo. Sim. Imagine quando o filho de certas pessoas tiverem a primeira decepção amorosa. O filho de certas pessoas. Eu nem tento imaginar, sabe? Eu nem tento imaginar ainda, porque ele ainda tem 13 anos, então eu penso que ele está lidando com outros tipos de frustrações até chegar a esse momento crítico da vida dele, né? Eu ainda não estou preparada como mãe para ver o coraçãozinho do meu filho se quebrar, tá? Ainda não estou, confesso. Agora o coração de todos nós se quebrou e depois se reconstruiu e voltou a bater. Né? Não há como eu evitar isso, por mais que doa. Ver um filho sofrer de frustrações milhares, inclusive essa de um coração quebrado. Não tem como nós, mães, por mais mulheres maravilhas que sejamos, né? Não tem como evitar essa dor. Verdade. É uma dor e é uma dor necessária. E a gente aprende, com o passar do tempo, que essa dor faz dos nossos filhos pessoas mais fortes, mais capazes, mais grandiosas, né, amor? Sim. Pessoas melhores. E é isso que consola o meu não, na hora que eu tenho que dar ao meu filho. Por mais que doa, por mais que eu queira agradá-lo naquele momento, quando eu penso que eu estou formando um ser humano, e um ser humano forte, um ser humano capaz, que possa lidar com frustrações, que não seja mimado, que não seja histérico, aí eu me encho de coragem e digo, não, filho, você não pode. Porque é como se fosse um treinamento. Sim. A vida, ela bate com muita força. A vida, nada vai bater mais forte do que a vida. Sim. Então, quando a gente treina os nossos filhos para que eles possam lidar com essas dificuldades, eles vão ter menos frustração na vida. Por quê? Porque eles vão lidar com os nãos com mais facilidade. Sim. Porque quem não recebe não, quem nunca recebe não, o que é que acontece? Quando não vem, para ele é a morte. Imagine uma criança muitíssimo mimada. Imagine uma criança muitíssimo... Perdão que eu fui ler aqui um recadinho, né? E parei de falar. Eu não consigo ler. Porque bota um recadinho assim, eu não consigo ler a distância. Então eu nem tento. Mas deu certo. Imagine uma criança que nunca recebeu nenhum não. Até o Cristiano falou aqui. Dizer não também educa financeiramente os nossos filhos. Sim. Com certeza. Agora você imagine uma criança que só recebe sim, inclusive para dinheiro. Ah, pai, eu quero uma caneca, aí quebra a caneca. Eu quero não sei o que, aí quebra não sei o que. Eu quero iPhone 17, aí quebrou o iPhone 17, agora eu quero 19. Quando as coisas mudarem e o não chegar. Quando ele quiser comprar um helicóptero que consiga voar a tal velocidade e ele não conseguir comprar esse helicóptero. Como vai ser? Como vai ser? Ele não sabe lidar com isso. Sim. Por quê? Porque não houve o treino. E aí a gente ensina nossos filhos para comer sozinho. Fica aquela melaceira lá, aquela lambança. Criança comendo mamão é a coisa mais linda que eu acho. Assim, porque fica, uou! Mais mamão fora do que dentro. A gente está treinando a criança. Sim. Nossos filhos estão andando, ainda bem que usam fralda, né? Porque é um acolchoamento na bunda. Sim. Cai 200 vezes. A gente sofre, mas aguenta. Agora, o treinamento emocional, a gente não consegue dar aos nossos filhos. Vamos rever esses valores. Nós conseguimos sim treinar os nossos filhos emocionalmente. Agora, não é para sair dizendo não para tudo. Sim. Mãe, você me ama? Não. Aprendi lá no relacionar que eu tenho que lhe dizer não. Mãe, eu quero jantar? Não. Não. Não é Também assim. não é por aí, né?
mais na frente, quando a vida vem a dizer não ao seu filho, ele não se surpreenda, não se frustre e não se desespere. Né? Então, chegam muitos adolescentes hoje no consultório desesperados pela falta do não na vida deles. E isso é uma escola para mim, que vou chegar no meu filho com a adolescência. Então, se você tem seu filho ainda criança, com 5, 6 anos, é hora de dizer não? Essa é uma pergunta que chega muito no consultório. Qual é o momento de dizer não ao meu filho? A partir de 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade, ele já entende a palavra não. E ele já sabe que o não serve como impedimento a coisas ruins na vida dele. E terá consequências desagradáveis, como o Eduardo perguntou, né? O não é uma palavra negativa? E aí, responde aí nos comentários. Já conseguiu responder? O não é uma palavra negativa? Responde aí, eu só vou falar mais lá na frente. Se existir um convite, né, para você, vamos pular, né, nesse momento. Isso aqui vai ficar mais pra frente. Sim. É o spoiler, é a cola. A pessoa tá dando cola, né? Continue aqui, vamos continuar no roteiro. Então o seu filho, ele vai se decepcionar, sim, várias vezes. Isso é ruim? Não, isso é bom. A decepção é bom. Sabe remédio amargo? Que minha mãe dizia, é ruim, mas é bom. Sim. É isso, é ruim, mas é bom. E você vai sofrer quando seu filho sofrer? Vai. Mas você segura ali a peteca. Exatamente. Né? A decepção traz habilidades para a vida. Quais são essas habilidades? Perseverança, paciência, empatia, resiliência, flexibilidade, que é resiliência, flexibilidade. Sim. Ele se torna uma pessoa flexível. Ele aprende a se colocar no lugar do outro. Quando você explica, mãe, não tenha medo de dizer que você não pode comprar. Não pode. Você simplesmente não pode comprar aquele objeto, aquele brinquedo para o seu filho nesse mês. E que no mês que vem você vai receber o seu salário, vai vir com adicional, e aí você pode. Você está ensinando o seu filho a se colocar no seu lugar, a fazer um exercício de empatia. Ele no futuro ele vai ser um profissional. Ele vai ter, como o Cristiano disse, o controle financeiro. Ele vai saber que nem todo tempo ele vai poder comprar. Que nem todo tempo ele vai poder ter as necessidades dele atendidas. Né? O nosso filho quis comprar um violão, que nós apoiamos que ele compre o violão. É uma atividade muito legal, cria ligações neurais novas, irriga o cérebro em outras áreas e nós apoiamos. Aí fomos pesquisar preço, fomos para o OLX para comprar um usado, e aí eu vi lá, eu disse, filho, esse mês não dá. Aí ele chegou para mim e disse, pai, mas eu vi dinheiro na sua carteira. Verdade, ele viu dinheiro na minha carteira. E ele está no direito dele. De questionar. De questionar, de reivindicar. Ele quer o violão e ele está sendo frustrado. E ele quer entender a lógica da coisa. Por que aquilo tudo está acontecendo? E ele chegou de uma forma respeitosa. Ele não chegou, né? Aí, mas pai, eu vi dinheiro ali na sua carteira. Você viu, meu filho? O dinheiro que você viu ali é para pagar outras coisas. Aí ele, então o senhor tem dinheiro? Eu disse, tem, mas não para o violão neste mês. Por quê? Porque eu tenho que pagar a água, a luz, outras prioridades, a internet, né? Então o dinheiro há. Sim, e ele precisa entender isso. Primeiro, que existem outras prioridades e também que ele tem direito de reivindicar, mas nem sempre que ele reivindicar ele vai receber um sim. Porque, às vezes, né, o filho entende o seguinte, você disse que eu tenho que reivindicar, que eu tenho que questionar. Então, significa que eu estou questionando. E aí, quando eu questionar, eu vou vencer. E aí, eu vou receber o sim? Não é segurança, né? Isso não é segurança. Que você está questionando, você vai receber um sim porque você está questionando. Não. Você questiona para entender melhor a situação. E aí, você pode receber um sim questionando. Seu pai pode pensar melhor, né? Você, filho, também está assistindo essa live. Argumente com seu pai. Você tem o direito de argumentar. Deve. Gera crescimento. De questionar, de perguntar, de examinar, de procurar entender, né? É um direito que lhe é ofertado, lhe é oferecido. Você tem esse direito. Mas não necessariamente lhe garante o direito de receber um sim. E outra coisa, papai e mamãe. Busque examinar um pouquinho mais. Porque o que é que a gente vê muito no dia a dia? Abre a boca, já dá um não. Né? Você nem examinou o que seu filho falou, já dá um não. Aí depois você volta atrás. É melhor não dar um não. Né? Dar um não e ter que voltar atrás. Aí o que acontece?
quase que 100% das vezes inicia com não e se transforma em sim. Sim. Qual é a mensagem que você está passando para o seu filho? De Que fraqueza. não existe não. De fraqueza, Né? de desistência, né? De que se você ficar ali, ele vai acabar, a pessoa vai acabar cedendo. E na vida não é assim. Né? Então, examine. Meu filho, fale. O que é que você deseja? Ah, eu quero isso assim, assado, cozido e frito. Tá bom, eu vou pensar. Eu vou conversar com a sua mãe. São sugestões que eu estou dando. Se você não está firme da sua decisão, adie um pouquinho a sua decisão. Sim. Muitas vezes, não decidir naquela hora é uma sábia decisão. Sim. Para quando você chegar para o seu filho, para a sua filha, você vai dar uma resposta definitiva. Olha, Ah, Franciele, eu não posso voltar atrás na resposta que eu dei? Pode. Você vai dialogar com o seu filho. O seu filho pode me mostrar um outro viés da situação. a Franciele acabou de responder a sua pergunta. Ela disse o seguinte, que o não é construtivo. A pergunta não é essa. A pergunta é se o não é uma palavra negativa. Concordo com a Franciele em gênero, Não número é e grau. construtivo. Se o não é construtivo, será que o não é uma palavra negativa, sendo ele construtivo? Isso é que é gostar de dar cola. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Como é que essa mulher era professora universitária? Tu dava cola aos teus alunos tudinho, dava não? Não, dava alguns bisus. Só da primeira até a última questão. Gente, quero falar para vocês, quero compartilhar com vocês um experimento que eu conheci ontem estudando para a live de hoje, né? Um experimento simples realizado em 1960 e ficou famoso entre os psicólogos de todo o mundo e deu origem a uma série de novas pesquisas nesse campo. E hoje chegou no Brasil um livro que conta todo esse experimento, deu origem a um livro. E o nome do livro é O Teste do Marshmallow. O teste do marshmallow é algo bem curioso, né? Porque a força de vontade é a chave do sucesso. O teste do marshmallow, porque a força de vontade é a chave do sucesso. Foi escrito pelo pesquisador Walter Mitchell. E na experiência dele, a criança recebe um marshmallow. É um teste simples, né? A criança recebe um marshmallow e aí ele diz à criança o seguinte: você está aqui, o seu marshmallow. Agora, se você aguardar 20 minutos para nós adultos, às vezes é muito tempo. Imagine para uma criança. Na intensidade da criança, na impulsividade da criança, no imediatismo da criança, ela quer comer aquele marshmallow. E pedir para uma criança segurar o marshmallow durante 20 minutos, Salivando. né, babando aquele marshmallow colorido, fofinho, é difícil. Embora, se ela aguarda os 20 minutos, em vez de um marshmallow, ela vai ganhar 2 marshmallows, Dobrou o faturamento da empresa. né? Então, o que é que passa, né? Qual é a mensagem subliminar que está sendo passada através desse teste, desse ensinamento? Que vale a pena. Que vale a pena, que você tem um retorno quando você não é impulsivo, quando você não é ansioso, quando você não é imediatista. Então, isso tem tudo a ver com dizer não. Porque você está dizendo um não naquele momento, mas mais tarde o seu filho precisa ver, precisa enxergar que ele vai ter um ganho, de alguma forma, por aquele não, né? Por aquela negativa naquele momento. Não estou dizendo que a palavra não é uma palavra negativa, estou dizendo da negativa do momento. O não ajuda o seu filho a controlar a ansiedade. Sim. Agora, é necessário também controlar a ansiedade do pai e da mãe, que às vezes não consegue lidar com a cara feia do filho. Gente, o seu filho tem o direito, os nossos filhos têm o direito de se frustrarem. Os nossos filhos têm o direito de externar essa frustração. E também tem um quê de manipulação. Todos somos manipuladores. Ah, eu não sou. Você ainda não identificou a manipulação. Se você não identificou, estamos nós na fita aí, DDD 92 98438 1224. Sim. Venha reconhecer a sua manipulação para que você deixe de fazê-la. Sim. Então o seu filho está lá com aquela cara de velório. Ele está manipulando. E aí você precisa segurar a sua ansiedade de ver a cara do seu filho de velório e ter a certeza que você fez o melhor para o seu filho. Independente da cara dele. Daqui a pouco a cara jururu dele vai passar. Sim. E aí, o resultado da pesquisa, né? Qual o resultado que chegou, tanto o escritor, né, o pesquisador, o Mitchell,
quanto uma equipe de psicólogos que leu o livro e chegou a essa conclusão, que a frustração de adiar pequenos prazeres para alcançar objetivos é um indicativo de melhor cognição e autoestima, o que contribui para uma vida de sucesso. Então esse aprendizado foi o que ficou no estudo que foi feito com as crianças, né? Foi uma evolutiva que as crianças apresentaram durante esse estudo. Gente, então isso tem um ganho. Isso por si só, depois que os pais, né? E aí, outra devolutiva, que depois que os pais leem esse livro, conseguem dar não e adiar os prazeres dos filhos sem culpa. Olha que maravilha, né? Que trabalho lindo, que auxilia os pais. E aí o Cris, que é coach financeiro, ele está falando mais ou menos o que eu falei em relação ao violão, né? Que você deve evitar dizer não, porque não, né? Que pode gerar uma sensação de escassez na vida financeira. Sim. E se esse comportamento é repetitivo, a escassez se instala, né? E aí ele fala que você, naquele momento, não será realizado porque optamos por fazer em um outro momento. Sim. Né? Aquilo que eu falei para Gui, dinheiro tem, mas não para isso e não agora. E aí ele se torna mais resiliente, né, amor? Se torna mais resiliente, mais resistente às adversidades da vida. Isso reflete diretamente na vida dele, tá? O Lucas Carvalho, nosso primo lá de Maceió, filho da Kiki, colocou aqui: na minha opinião, o não pode ser tanto positivo quanto negativo, a depender da forma e do momento em que será utilizado. Será que ele está certo? Aguarde cenas dos próximos capítulos. A Franciele tem um vídeo no Face. Quem tiver aí na live, solicita a amizade da Franciele. Para assistir esse vídeo. A Franciele vai aceitar. Vale a pena, né? A Franciele, ela teve a honra, a satisfação e a responsabilidade de ser mãe da Sofia. Sim. Não é uma tarefa fácil. Não que a Sofia seja chata, a Sofia é um amor de menina. Uma princesa. Agora, é inteligente. Inteligente, inquisitiva. Tem 2 vídeos que eu acho muito interessantes. Um deles a gente já falou aqui, a gente fez outra fala, né? A Sofia falando lá, queria uma coisa da mãe, né? Ela, quem mandava na casa era ela. E a Franciele com muita paciência dizendo que quem mandava na casa era o pai e a mãe. Sim. Aí ela dizia: mamãe, a senhora não está me ouvindo. Ou seja, você só não concorda comigo, mamãe, porque você não está me ouvindo. Se você me ouvisse, sim, você concordaria comigo. E a Franciele se manteve firme ali na desconstrução daquele pensamento da Sofia. Uma outra situação, a Sofia não queria dormir e dizia para a mãe que o bonequinho queria brincar com a mãe na hora de dormir. Aí a mãe dizia: mas Sofia, não é de verdade. É, mamãe, meu bonequinho quer brincar com a senhora de verdade. E aí a Franciele foi construindo um pensamento e levando a Sofia junto com ela. Mas minha filha, o seu bonequinho é de verdade? Não, mamãe. A senhora não está vendo? Meu bonequinho é de brinquedo. Então, se seu bonequinho é de brinquedo, como é que ele quer, né? A vontade dele é de verdade, nessa hora dá dó. Aí ela chega à conclusão que não, né? Ela sofre com essa conclusão. O rostinho dela chega entristece, se desmonta, tá? Corta o coração. Mas olha o aprendizado que essa criança teve. Como é necessário para a vida. Né? Ela vai chegar a essas conclusões na vida, que ela vai querer muito uma coisa, e não vai ser possível. E ela precisa lidar com essa situação, com essa realidade. Né? Então é um aprendizado de vida. E aí a Franciele mostrou o não de uma forma inteligente e paciente. Porque o não é uma palavra muito curta, que ela pode ser usada mais rápida que um gatilho do oeste. Não! Qual aprendizado gerou? Nenhum. E aí você tem trabalho. Aliás, a live da semana que vem é A Felicidade dá Trabalho. E aí, está disposto a ter trabalho, mas ser feliz? Pagar o preço. Pagar o preço? Né? Então dizer o não, educar os nossos filhos, dá trabalho. Dá trabalho, com certeza. Mas ora, o seu filho é o seu fruto. Um amor, né, inenarrável, imensurável, inoxidável, isso tudo aí. Então, gente, eu recebi, né, alguns WhatsApp divulgando a live de hoje de algumas mães. E ela disse o seguinte, uma mãe disse o seguinte, que se frustra muito. Ela se frustra. Ela se frustra e ela se sente muito culpada, porque ela tem uma bebê. E ela disse que se vê frustrando a bebê. E se sente muito culpada com isso.
Porque ela disse assim, que não tem tempo para acarinhar o bebê 24 horas como ela gostaria. Não tem tempo para ficar mimando e atendendo ao choro da bebê toda vida que a bebê chora, porque ela não tem trabalho. Então ela tem que se desdobrar entre os afazeres da casa, o marido e a bebê. E ela está angustiada, sofrendo, porque ela pensa, quando eu tiver que trabalhar, e ela vai para uma creche. E aí, eu não sei como é que vai ser atendido os desejos dela, o anseio dela. E aí, como lidar com essa culpa? Dá a sua opinião aí na live. Não há culpa. A responsabilidade, foi isso que eu respondi para ela, a responsabilidade de você começar a ensinar para sua filha que a frustração faz parte. Mas já uma bebê, eu disse sim, ela ainda não entende o não, porque ela é uma bebê, ela tem meses, tem 3, 4 meses. Ainda não entende, mas ela está entendendo já que o ser humano basta nascer para ser frustrado. E o processo de manipulação começa quando sai da barriga. Sim. O choro é uma manipulação. Não estou dizendo que o bebê não faça uso, né? A pessoa lida com as armas, luta com as armas que tem. Mas o choro é uma manipulação. Então, existem momentos de frustração. Por exemplo, parar de dar o peito. A mamãe já amamentou, né, aqueles meses, e aí essa retirada do peito começa, por exemplo, primeiro à noite, né? A pediatra já chega e fala, não, em termos nutricionais e biológicos, seu filho ou sua filha já tem condições de não mamar à noite. Você acha que o bebezinho vai aturar isso numa boa? Não. Vai chorar, e muito. Porque ela está sofrendo? Tá. Mas não está sofrendo de fome, está sofrendo do hábito daquele acalento que tem ali. Da famosa zona de Conforto. né? Tá tirando ela da zona de conforto. E só se cresce fora da zona de conforto. E isso dói nela, mas é necessária essa dor. Dói em você, mas é necessária essa dor para ela. Quando você entende que essa dor é necessária, vai fazer dela um adulto melhor, um adulto de sucesso, essa dor é minimizada, ela dói menos, né? Um adulto mais seguro, né? Com menos ansiedade. Então você está plantando felicidades para o futuro do seu filho. Ao passo que, ao contrário, eu super protejo de todo lado, sim, 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 o tempo todo. Quando for no futuro, você vai ver um adulto inseguro. Inseguro, inflexível, ansioso, né? Que não sabe lidar com a frustração e que se deprime. Muitas depressões de hoje é a ausência de frustrações da infância. Teve tudo o tempo todo, quando chega na fase adulta, não tem e se frustra e se deprime com isso. Então você quer ter um filho deprimido? Não, né? Então você educa, auxilia o seu filho Sim. por uma quantidade de anos relativamente curta, não estou dizendo que não dói, mas é relativamente curta, para que o resto da vida esse adulto tenha emoções de melhor qualidade. Sim. Vale a pena o investimento? Sim. Vale a pena o investimento. É como colocar um aparelho nos dentes. Dói, incomoda para dedéu. Agora, o sofrimento é temporário e o benefício é definitivo. Sim. Existe hoje, né, uma ditadura do prazer. A ditadura do prazer é aquela ditadura de que eu tenho que oferecer prazer ao meu filho a todo tempo, o tempo todo. E aí eu satisfaço, nem que seja com um doce, com o celular. Tome aqui, meu filho, chega, para você não chorar, pega aqui o celular, vai brincar, vá. Ou então liga a televisão para esse menino parar de chorar. Então é a ditadura do prazer. Há que ter prazer imediato, suprir a deficiência de outro. Então se o pai vai sair, aí o menino não chorar, pega a chupeta, coloca na boca do menino. Ou eu saio escondido. Não é para ser escondido. O choro, gente, ele faz parte. É para chegar e dizer, filho, papai vai trabalhar. Sim. Viu, meu amor? Mais tarde eu estarei de volta. Ele vai chorar. Mesmo com o pai explicando. Sim. Aí você vai dizer, mas ele vai chorar. Sim, ninguém está dizendo que ele não vai chorar. Estamos dizendo que o choro faz parte. Ver uma criança chorar dói mais nos pais do que nela. Acredite. Até porque muito choro é processo de manipulação. Né? Será que a Jamile nunca viu a Maria chorando e não sair nenhuma lágrima? Sim. Eu ia dizer para a Jamile responder, mas a gente está usando o celular dela na live e não dá para ela responder. E aí, gente, isso é tão manipulativo que muitos pais alegam o seguinte: chora
na hora que o pai e a mãe estão perto. O pai, a babá fala para os pais, né? Muitas vezes os pais não acreditam. Chorou enquanto você estava vendo. Depois que você saiu, parou de chorar. Nem chorou mais. Com que idade o nosso filho começa a manipular? Nós já falamos, né? Desde que saiu do ventre da mamãe. Então vai continuar manipulando. É o choro, é a cara triste, a cara de velório. Ora, ele está lutando pelo que é dele. Agora a gente tem que ter mais inteligência emocional do que ele e dizer, faz parte. Sim. E essa cultura do prazer que a Patrícia falou, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Porque um prazer, ele precisa ser suplantado por um outro. E onde é que vai parar isso? É como o consumismo. Quer um outro exemplo? O vício por adrenalina. A pessoa começa fazendo alguma coisa simples, aí depois vai fazendo uma coisa mais complicada, aí salta de paraquedas, aí quer saltar de paraquedas sem paraquedas, aí quer voar com aquela roupa de esquilo. Não estou criticando, eu acho mó barato. Agora, tem pessoas que se viciam e elas vão tornando o limite da segurança quase inexistente. Aí acontece uma zebra, morreu. Então, essa cultura do prazer que a Paty falou é um grande perigo, porque vicia como droga. Tá? E o prazer, como eu falei, tem que ser sempre maior. Sim. E aí, uma pergunta, né? Qual a medida certa para negativas? Para o não. Não existe uma medida certa para negativas, né? Não existe uma medida certa para o não. O não, ele é necessário, ele é preciso, mas quando for necessário, também a negativa para o seu filho. É como o Eduardo disse, não é para dizer não por dizer não. É dizer não quando for necessário dizer não. E não dizer não para voltar atrás, tá? Dizer não só quando realmente for necessário dizer não. Os pais devem pensar nos planos que tem para o filho. É preciso ter em mente o tipo de adulto que você deseja que a sua criança se torne. Isso lhe fortalece, isso não lhe traz culpa na hora que você tiver que cobrar ou que corrigir um comportamento adequado do seu filho naquele momento. Sempre ter em mente, isso por acaso, né? Isso também me auxilia enquanto mãe, tá, gente? Eu tô falando aqui pra vocês, não significa que eu já dou não com muita facilidade, que eu já sei de tudo e que... Não, tá? Eu sou mãe e eu ainda sofro quando eu tenho que dizer não muitas vezes ao meu filho. Então, essa dica é uma dica minha, que eu pratico no dia a dia. E Eduardo às vezes me relembra, né? Quando eu falo, ele me relembra, ele diz, qual adulto que você quer ter? Simples assim, né? Assim, doce e meio. Não, eu falo com mais amor. Qual adulto que você quer ter? Aí eu... verdade, qual adulto que eu quero ter, né? Eu não quero ser responsável por ter um adulto frustrado, por ter um adulto depressivo, por ter um adulto mimado, né? Que quebra tudo quando chega em casa e não tem seu desejo atendido. Ou no trabalho, quando tem dificuldades pessoais, né? A culpada é a minha mãe, que sempre supriu minhas necessidades. Já pensou? Eu vou conseguir carregar essa culpa? Você vai conseguir carregar essa culpa? E não queira carregar essa culpa, porque não é necessário. Não é necessário. Eu acho bem bacana, assim, sei que não se deve falar bem da própria pessoa, mas eu acho muito bacana essa nossa postura de colocar para vocês as nossas dificuldades. A Dani da Moran, sócia da Jamile, ela fala muito que nós não somos comercial de margarina. Sim. Né? E não somos. A Paty chega e fala, gente, eu digo não sofrendo. Tá aqui, ela falou umas 3 vezes já, 4, 5, 6. Eu sofro. Agora, quando eu vejo o resultado do produto do não, aí eu fico feliz. Então, assim, poxa, a Patrícia, psicanalista, terapeuta, né, especializada em relacionamentos, ela sofre quando diz não. Então, sofrer é normal, sim, é normal. Mas se ela sofre e consegue dizer o não, eu também vou conseguir dizer esse não. Porque o que qualquer ser humano consegue fazer, você também consegue fazer. Se eu consigo, você também consegue. Se eu consigo, você também consegue. Se ela consegue, eu também consigo. E assim sucessivamente. Então não significa que é porque dói que você não vai fazer, né? E não faça, não dê sim porque tá doendo. Não dê sim porque é cômodo. Porque dizer sim muitas vezes é mais fácil. É mais cômodo, mas não faça isso, porque isso sim lhe traz uma culpa consistente, uma culpa verdadeira, porque você vê seu filho
comportamentos no futuro ocasionados por aquele sim, que deveria ter sido um não. Tá? Então eu vejo isso no consultório, eu estou falando isso para você porque eu vejo chegar mães de adolescentes, mães de adultos. Hoje eu chamei a esposa de um paciente. Eu costumo trabalhar dessa forma. Tem a visão do paciente para mim, tem a minha visão com relação ao paciente, e eu gosto sempre de ver, de escutar a terceira visão de alguém que convive com aquele paciente. Para mim é uma devolutiva muito positiva e expande o meu leque de auxílio para aquele paciente. Né? Então, muitas vezes eu chamo as mães de adolescentes, né? A primeira consulta do adolescente é com a mãe. Eu chamo a mãe do adolescente e eu vejo culpa, eu vejo dor, porque eu poderia ter colocado mais bonito, eu poderia ter dito mais não. Então hoje, se você ainda pode, você pode dizer não ao seu filho, diga sem culpa, diga com segurança, diga com tranquilidade e saiba que dizer não também é uma forma de amor. Hoje, a questão do celular, né? Toma o celular, pega o celular, a cultura do prazer que a Paty falou. Eu vejo muitas crianças e muitos jovens sendo massacrados, né? A Jamília é bem mais jovem que a gente, ela vai poder dar um feedback com a cabeça do que eu estou falando. Eu vejo muitas crianças e muitos jovens sendo massacrados porque usam muito o celular, só querem estar no celular. Mas, gente, qual é a alternativa que nós adultos estamos dando para aquelas crianças? Se no domingão você recolher o celular da geral e falar, vamos para o sítio, vamos para a praia, vamos para a cachoeira, vamos para a rebimboca da parafuseta, ficar lá com a natureza. No primeiro momento vai ficar carrancudo. Depois de meia hora, 40 minutos, vai estar jogando bola, vai estar subindo em árvore, vai estar pulando no rio. Então, nós temos que analisar também a nossa postura. Porque se a criança, se o adolescente tem acesso, quem deu? Né? Uma criança de 10 anos, Guilherme com 13 anos, não vai no shopping comprar o cartão de crédito dele no celular. Quem dá sou eu e a mãe. Agora, o uso precisa ser regrado. Vez ou outra a gente fala, final de semana, off. Ah, Guilherme ama. Claro que não ama. Sofre, acha ruim. Sofre no início. Um dia, não é? teve um dia, né, teve um episódio que nós íamos para a cachoeira, banho de cachoeira. Hoje, domingo, vamos banho de cachoeira. Não quero ficar em casa. Já fui chocante. Como não você quer ficar em casa? Quero ficar em casa, é lá no celular. Mas eu não quero ir, pois é, vai mesmo sem querer. Quando chegou na cachoeira... Primeiro eu expliquei, né, que precisa do sol, precisa da natureza, expliquei tudo. E não conversei. A gente estava até conversando com a Jamília antes. Ah, quando explica, que entende, concorda, nem sempre, olha um exemplo aí. Sim. Não entendeu, não convenceu, não explicou, foi emburrado, chateado, resmungando, daqui até a cachoeira. E era longe. Sim. E não chegava nunca, né? E ele dizia, não chega nunca, enrabugento e resmungando. E eu e Patrícia escutando música lá no Kit de Abelha, cantando. Se divertindo, né? Mas com o coração apertado. Quando chegou lá, começou a se divertir. Começou a molhar o pai com aquela água gelada da cachoeira. Foi uma bagunça. Depois veio nos agradecer. Obrigado por não ter me deixado em casa. Ele disse que se a gente tivesse deixado ele em casa, ele ia se tornar mais rabugento. Sim. Que a gente tinha lutado contra a rabugice, a rabugentice, fugiu a palavra agora. Sim. Contra a chatice da criança. O que fazer? Foi uma pergunta que eu recebi hoje, né? O que fazer? Responda na live. Eu não tenho Facebook, essa paciente me pediu, né? Para responder na live. Eu disse, mas como se você tem? Mas pode ser a dúvida de outras mães. Não, e também como vai pro YouTube, aí né? Ela vai Lá assistir. no YouTube ela vai assistir. O que fazer se bater o sentimento de culpa ao negar algo para o meu filho? O que fazer? Eu disse a ela, relaxe. Relaxe. Porque esse sentimento de culpa vai bater. Vai bater. É normal, mas você precisa relaxar. Precisa relaxar, deve relaxar quando isso acontecer. O mais importante para a criança é perceber que alguém cuida dele e decide o melhor para ele. Então, se ele pediu algo e você disse não, ele precisa mais tarde raciocinar que você está buscando o melhor para ele. E ele vai chegar a essa conclusão mais cedo ou mais tarde. Então, diga não sem culpa. Muita gente não conhece a Baby Consuelo.
mulher ou ex-mulher do Pepeu Gomes, artistas muito famosos na década de 80, né, que tinham os cabelos coloridos. Eles foram barrados na Disney. Iam entrar na Disney, não deixaram, porque eles chamavam... Mais atenção do que os bonecos. Do que os bonecos. Eles criaram os filhos completamente permissivos. Almoçava se queria, jantava se queria, estudava se queria. E uma das filhas deu uma entrevista dizendo que não se sentia amada. Porque a impressão que passa é que a pessoa não se importa. Sim. Sim, 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 sim. Porque o não dói na gente também. Eu já estamos chegando, né, aos 45 minutos, já estamos quase terminando essa live. Mas eu vou responder a pergunta que eu fiz lá no início. Corações queridos, entrando agora, sejam bem-vindas. A live fica no Facebook, vocês vão poder assistir desde o início, tá? Mas eu quero finalizar contando um exemplo. Um exemplo da importância do não. Da importância do se importar. Eu tive um aluno que ele estava conversando, eu era professora universitária, para quem não sabe, né? Na faculdade Marta Falcão, sinto muita saudade. Hoje, falando da faculdade, me emocionei bastante. Então, assim, e ele conversando e atrapalhando a aula. Ia conversando e atrapalhando a aula. E aí eu peguei e disse: fulano, sai daí, venha pra cá. Fiz igual a escola, né? Colégio a menino. Tirei ele lá do meio, onde ele estava sentado, e coloquei ele na primeira cadeira perto de mim. Ficou lá quietinho, ministrei a aula. Quando acabou a aula, ele veio me agradecer. Professor, eu gostaria de lhe agradecer. Eu disse: por quê? Aí ele ficou com os olhos cheios d'água, né? E hoje, contando, eu também me emociono. Ele me abraçou, chorou e disse assim: professora, a senhora se importa comigo. E eu não sinto isso. Eu não sinto isso do meu pai nem da minha mãe. Eles simplesmente não se importam. Eles não me dizem não. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Eles não sabem se eu fiz prova, se eu não fiz, se eu cheguei, se eu não cheguei, se eu saí, para onde eu fui, com quem eu ando, o que é que eu faço. E eu vou lhe dizer, professora, que eu não me sinto amada. E hoje eu me sinto amada pela senhora. A senhora se importou comigo, a senhora cuidou de mim. E eu chorei. Nesse dia, eu chorei. Assim, tocou profundamente meu coração, sabe? Então, eu vi a importância do não. Como não? Eu já estou respondendo a pergunta do Eduardo aqui. Que já tentou responder várias vezes, né? Dando opinião, spoiler, né? dando cola. Não, mas eu não estou dando a resposta. Eu estou dizendo assim, que o não, na minha opinião, esse é um exemplo nato, né? Assim, de que o não, ele é sim positivo. Né? Tu chamar a atenção, dizer que não pode, é necessário. É importante, é fundamental na vida do seu filho. Como o Lucas e a Thelma responderam, né? O não, ele é positivo e é negativo. Vou começar pelo não negativo, porque a gente sabe, eu e a Patrícia, que a gente primeiro começa com o que é negativo, a gente finaliza com o que é positivo. Quando é que o não é negativo? Quando eu digo para mim mesmo que eu não consigo. Ai, a live está até legal, mas eu não consigo dizer não para o meu filho. O não é negativo. Ah, eu não consigo estudar, eu não consigo passar no concurso que várias pessoas passaram. Se alguém fez, se alguém conseguiu, você consegue. Então, o não negativo é esse: eu não sou bom. Eu não sou bom o suficiente para a Patrícia. Eu já pensei isso há muito tempo atrás, mas é para um outro dia. Agora, o não positivo, quando você diz não para aquilo ou aqueles que querem te fazer mal. Ei, vamos ali pular de um desfiladeiro, sem paraquedas, sem bungee jump, sem nada, só pular para ver se a gente se lasca lá no chão. Não, eu não vou. Esse não é positivo para mim. Ei, vamos aqui experimentar uma substância, você vai ficar viciado, vai morrer por causa dessa substância. Não, esse não é positivo. Está salvando minha vida. Eduardo, você é casado? Vamos ali numa boate de striptease? Não, eu não vou. Esse não é positivo. Está salvando o meu casamento, salvando a pessoa que eu amo demais na minha vida. Então, o não pode ser negativo quando ele diz para você que você é incapaz, e o não é positivo quando te livra de coisas que podem fazer mal a você. Então, na live de hoje, você aprendeu como dizer não é importante para livrar seu filho de frustrações na vida dele enquanto adulto. Espero que você tenha gostado dessa live. Esteja conosco no Relacionar-te, nas redes sociais, no blog do Relacionar-te, no nosso Instagram, Relacionar-te Coach, no YouTube, Relacionar-te, né? Então, curta,
aproveite, leia nossos textos no nosso blog, você vai gostar e vai aprender bastante. E compartilha a live. Boa noite, Relacionar-te!